Bom dia, eu sou o Henrique e o meu professor orientador é o Cristiano. Bom, vamos, primeiramente, antes de ir para as questões, vou mostrar para vocês um macete que vai facilitar em relação às propriedades coligativas. Esse macete se chama Teco Dadá. O que é isso? Quando se adiciona soluto em um solvente, na solução, se diminui a tonoscopia, aumenta a ebuloscopia, diminui a crioscopia e aumenta a osmoscopia. Ou seja, aqui a gente pode ver que cada letra está relacionada com outra. O T está relacionado com um D de diminuir. Então, com a adição de soluto, a tonoscopia irá diminuir, ou seja, irá diminuir a pressão de vapor. A ebuloscopia irá aumentar, ou seja, aumentaria a temperatura de ebulição. E assim com os outros. Crioscopia diminui a temperatura de congelamento e a osmoscopia irá aumentar a pressão osmótica. E aqui na direita nós temos as fórmulas de cada propriedade coligativa: tonoscopia, ebuloscopia, crioscopia e osmoscopia. Bom, agora eu irei apresentar a primeira questão teórica. Questão 12, etapa 1, segunda série, TAU-CQ de 2011. Foi observado que o cozimento de meio quilo de batatas em 1 litro de água é mais rápido se adicionarmos 200 gramas de sal à água de cozimento. Considere as seguintes possíveis explicações para o fato. 1. A adição de sal provoca um aumento de temperatura de ebulição da água. 2. A adição de sal provoca um aumento da pressão de vapor da água. 3. O sal adicionado não altera a temperatura de ebulição da água, mas reage com o amido das batatas. Bom, utilizando o macete do Teco Dadá, nós podemos ver que na questão 1 há um aumento da temperatura de ebulição da água, pois o E de ebuloscopia está relacionado com A de aumento da temperatura de ebulição. Então a 1 é verdadeiro. 2. A adição de sal provoca um aumento da pressão de vapor da água. Está errado, pois o T de tonoscopia, que seria a pressão de vapor, está relacionado com o D de diminui a pressão de vapor. Então a 2 está errado. E 3. O sal adicionado não altera a temperatura de ebulição da água, mas reage com o amido das batatas. A 3 está errado porque, como a gente viu na 1, há uma alteração, um aumento da temperatura de ebulição da água. Então a 3 também está errado. Então a resposta correta seria A, 1 apenas. Agora nós vamos para a questão prática. Questão 33 da CAF Medicina 2013, segundo semestre. Foi dissolvida uma determinada massa de etanol puro em 200 gramas de acetona, acarretando um aumento de 0,86 graus Celsius na temperatura de ebulição da acetona. E aqui estão os dados da questão, onde hidrogênio tem 1 grama por mol, carbono 12 gramas por mol, oxigênio 16 gramas por mol, e a constante ebulioscópica molar da acetona, que é 1,72 graus Celsius grama sobre mol. Então, qual foi a massa de etanol dissolvido? Bom, olhando na questão, onde diz que a constante ebulioscópica molar da acetona, nós sabemos que a gente está falando sobre a ebuloscopia. E primeiro nós vamos calcular a massa molar do etanol. Bom, o etanol tem essa fórmula, C2H5OH, e para calcular a massa molar, nós devemos, nesse caso, multiplicar o número de carbonos vezes a massa do carbono, mais o número de hidrogênios vezes a massa do hidrogênio, mais o número de oxigênio vezes a massa do oxigênio. Então, nós ficamos nessa conta. E resolvendo ela, nós vemos que a massa molar do etanol é 46 gramas por mol. Então, nós podemos ir para a fórmula da ebuloscopia. ΔT igual a constante, K, vezes a molaridade, vezes o fator de Van 't Hoff. Bom, aqui nós já podemos cortar o fator de Van 't Hoff porque nós estamos falando sobre uma molécula não iônica. Então, quando nós adicionarmos no solvente, ela não irá se dissociar. Então, o fator de Van 't Hoff seria igual a 1, que na multiplicação a gente pode cortar. E a molaridade,
nós podemos substituir ela por outra conta, que seria a massa do soluto, que seria o etanol, sobre a massa molar soluto, vezes a massa solvente, que seria a acetona. Então, nós podemos substituir os valores. O ΔT seria 0,86, como nós vimos na questão, igual a constante evoloscópica, 1,72, vezes a massa do etanol, que nós queremos saber, dividido por 46, que é a massa molar, vezes 0,2, que é a massa solvente da acetona em quilogramas. Passando o 46 vezes 0,2 para o outro lado, multiplicando, nós vamos chegar nessa conta, que resolvendo a parte esquerda e passando 1,72 dividindo o lado esquerdo, para isolar a massa absoluta, nós chegamos nessa conta. A massa absoluta seria igual a 7,912 sobre 1,72. Resolvendo a equação, nós chegamos que a massa do soluto, a massa do etanol, será igual a 4,6 gramas. Ou seja, a resposta correta é a D.